país. O Bolsonaro levou os blindados, os carros de combate, para a rua no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados decidiu enterrar essa ideia também patética do voto impresso. Depois da cloroquina, o bolsonarismo apostou no voto impresso, um discurso para agitar a sua base, né? O Bolsonaro perdeu no voto, não adiantou colocar blindado na rua, perdeu, precisava de 308 votos para aprovar essa ideia de voto impresso no Brasil. Perdeu, foram 229 votos sim e 218 votos não. Então teve mais votos a favor do voto impresso do que contra, mas faltou, porque ele precisava de 308. Foi importante impor essa derrota ao Bolsonaro, mas ele mostrou que tem força, que tem uma base lá na Câmara que, em parte, pelo menos, segue essas ideias malucas do bolsonarismo. Então, se de um lado o Bolsonaro não tem força para avançar ainda mais nessa loucura autoritária, de outro, a oposição mostra que tem dificuldades se quisesse chegar ao impeachment. Teve só 218 votos contra essa ideia da eleição com voto impresso. Se a gente olha as bancadas partidárias, é interessante. Só o PT, o PSOL e o PCdoB votaram em bloco pelo não ao voto impresso. PDT e PSB, que são de oposição, teoricamente, deram vários votos para o sim. E essa direita liberal, PSDB, MDB, o Partido Kassab e o PSD, muito frágeis. As bancadas racharam e uma maioria de votos, inclusive, em favor do Bolsonaro, do voto impresso. Bom, teve o dedo do Arthur Lira nessa articulação, que permitiu derrotar a ideia do Bolsonaro sem humilhar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro manteve ainda uma base na Câmara dos Deputados. Por que isso é interessante para o Arthur Lira e por que o Arthur Lira foi o grande vitorioso dessa operação toda? Porque ele mostra para o Bolsonaro o seguinte: bom, a oposição tem aí entre esquerda e direita liberal 200, 250 votos. Bolsonaro, se o Centrão e eu estivermos com você, a gente segura, não tem impeachment. Agora, se a gente decidir, pode ter impeachment. Então, o Arthur Lira ficou mais valioso. Vai vender mais caro, vamos dizer assim, o apoio ao Bolsonaro nas próximas semanas e nos próximos meses. O Arthur Lira se sentiu tão forte que no dia seguinte, na mesma semana, no dia seguinte da derrota do voto impresso, colocou em votação correndo mudanças no sistema eleitoral. O Centrão queria aprovar um sistema que não existe em nenhum país civilizado do mundo, que é o tal de distritão, em que se elegem deputados avulsos, os partidos perdem relevância, vai eleger youtuber, personalidade, quem tem muito dinheiro, milionários, o distritão. Colocaram em votação. Mas houve uma articulação muito grande no Congresso Nacional, na Câmara, né, porque a votação foi na Câmara. O distritão acabou sendo derrotado no voto, mas, em troca, aprovaram a volta das coalizões partidárias para deputado. Então, volta a ter a possibilidade de coalizão. Partidos como o PCdoB, por exemplo, ficaram satisfeitos porque isso permite a sobrevivência do PCdoB. Isso ainda falta ver como é que vai ficar. Tem uma proposta agora de federação partidária também, que seria uma coalizão permanente no tempo. Isso nós temos que acompanhar ao longo das próximas semanas. Bom, para a esquerda, qual será o caminho? Já que o país, nessa decisão do voto impresso, mostrou uma espécie de empate. O Bolsonaro não avança, mas a esquerda também não tem voto para impeachment no Congresso. Será que as manifestações de rua vão se manter, mesmo sem a perspectiva de um impeachment? Eu acho que seria importante manter para pressionar o Bolsonaro. Não podemos apostar tudo só em 2022 no Lula, tem que ter gente na rua, manter a pressão, porque o Bolsonaro vai tentar ganhar tempo até 2022, fazendo duas operações: aliança com o Centrão, né, e discurso amalucado para manter a base dele mais radical firme até 2022. Enquanto isso, tenta aprovar um novo Bolsa Família para melhorar um pouco a condição de vida do povo que lá na base está sofrendo demais. A inflação disparou, 0,96% em julho, a inflação mais alta para um mês de julho desde 2002, quase 20 anos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses bateu em 9%, totalmente fora de controle. É isso que o Bolsonaro e o Paulo Guedes
estão entregando para o país. Então, um mal-estar econômico gigante. E o Bolsonaro, além disso, enfrenta de novo a CPI, que retomou as audiências e já avisou. Ao final, no relatório final, a CPI vai pedir que Bolsonaro seja indiciado, entre outras coisas, por charlatanismo e curandeirismo, por insistir na tese da cloroquina, quando se sabia que esse remédio não serve para nada.